Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus vos seja multiplicada. Hoje chegamos ao 12º e último dia de exposição do livro de Números e nos debruçaremos sobre os capítulos de 34 a 36. Gostaria de dizer que foi um privilégio e um grande prazer estarmos juntos nessa jornada pelo livro de Números. O desejo do meu coração é que as exposições tenham colaborado para uma melhor compreensão do texto. Que Deus continue os abençoando. Vamos orar. Pai querido, nessa última exposição do livro de Números, eu te agradeço. Primeiro, pelo privilégio de poder meditar e estudar esse livro tão atual e tão profundo, a ponto tanto de nos revelar teu Filho Jesus, como de nos ensinar em nossa caminhada no deserto da vida cristã. E segundo, pelo tempo que passei junto com esses irmãos, que eu ainda não conheço a todos, mas que estiveram comigo nesses 12 dias. Peço que os abençoe, lhes dê disciplina, para que possam sempre manter a chama de te conhecer acesa. Que assim como o recém-nascido que chora para ser alimentado, eles mantenham sua fome pelas sagradas escrituras. E que esse conhecimento maravilhoso possa firmar-lhes na fé e façam deles frutíferos em tua presença. Que eles ensinem isso a todos quantos puderem, com graça e entusiasmo. Em meio a tempos em que, infelizmente, tua palavra tem sido trocada por sermões vazios, que não produzem nem fé, nem arrependimento. Que o Senhor os guarde e os abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No capítulo 34, nós vamos nos lembrar que no capítulo 33, o extermínio dos cananeus foi exigido. Tudo da idolatria deveria ser destruído. A terra, agora, era para pertencer a um povo santo, que pertencia a Yahvé. Portanto, o cananeu, com suas abominações, deveria ser expulso da terra. Porém, como leremos mais adiante, os israelitas não expulsaram todos os cananeus como haviam sido instruídos e tiveram que sofrer as consequências pela sua desobediência. A terra de Canaã não tipifica propriamente o céu, mas nossa porção celestial em Cristo, as nossas promessas em Cristo. Os inimigos da terra tipificam os espíritos malignos, Satanás e seus poderes. Essa é a nossa guerra, e somos ordenados, da mesma forma que Israel, a conquistá-los. Nesse capítulo, os limites da terra a ser conquistada são dados, e encontramos no final do capítulo os nomes dos homens que deveriam dividir a herança entre os filhos de Israel. E aqui nós precisamos observar a diferença que está nos limites dados aqui em comparação com os limites dados lá em Gênesis no capítulo 15, com a promessa que foi dada a Abraão e sua semente. Agora, precisamos compreender que a promessa dada a Abraão e sua semente, eles estavam sob o pacto da graça pela fé. Mas Israel entrou na terra sob o pacto da lei. Se eles tivessem guardado o pacto da lei e fossem obedientes plenamente a Yahvé, eles teriam recebido toda a terra. Mas a promessa original feita a Abraão e sua semente será cumprida no futuro, quando o Senhor trará Israel de volta para possuir a terra. E isso será no milênio. A terra será então dividida de uma nova maneira, revelada nos 2 capítulos finais do livro do profeta Ezequiel.
Dá uma lida lá para você ver essas diferenças que o Senhor ali coloca. No capítulo 35, dos versos 1 a 8, nós vamos ver as cidades dadas aos levitas. Os levitas não tinham possessão tribal, não receberam herança como as outras tribos, pois sua herança era o Senhor. Então eles deveriam ser espalhados entre as tribos para servir e ensinar os caminhos do Senhor, como lemos lá em Deuteronômio no capítulo 33. Portanto, as tribos foram obrigadas a dar cidades aos levitas, onde eles pudessem ter terras ao redor das cidades para cuidar de seus rebanhos. Essas cidades, 6, deveriam ser apontadas como cidades de refúgio, e 42 deveriam ser adicionadas a estas, perfazendo 48 ao todo. O número de cidades em cada tribo dependia do tamanho da tribo, algumas tendo mais, outras tendo menos para dar aos levitas. A presença dos levitas em todas as tribos deveria ter servido para manter a unidade em Israel. Mas, infelizmente, sua presença não preservou as tribos da divisão na época de Roboão, conforme narrado no primeiro livro de Reis, no capítulo 12. Na verdade, é triste dizer, parecia haver pouca compreensão entre os próprios levitas da grande dignidade conferida a eles por serem escolhidos por Deus para o trabalho que lhes foi dado. E em vez de serem unidos, nós vamos ver logo aqui no livro de Juízes um espírito independente nos levitas, que buscavam apenas sua própria vontade. Dos versos 9 a 34, o verso 6 aqui nos diz que essas 6 cidades pertenciam aos levitas. Os nomes dessas cidades encontram-se em Josué no capítulo 20. Um refúgio foi fornecido desta forma para quem tivesse matado acidentalmente uma pessoa, pois poderia muito bem ser que um parente ou amigo da vítima procurasse retaliação matando o responsável. Mas naquela cidade, na cidade de refúgio, essa pessoa estaria segura até que houvesse uma investigação do caso. Se fosse um caso de assassinato real, esse assassino deveria então ser entregue ao vingador de sangue. 3 das cidades seriam designadas a leste do Rio Jordão e 3 a oeste. Mas um assassino deliberado não poderia contar com a proteção da cidade de refúgio, pois se alguém golpeasse o outro com um instrumento de ferro ou pedra ou arma de madeira propositalmente, isso era assassinato e o assassino deveria ser sentenciado à morte. Na verdade, o vingador de sangue deveria matar o assassino. Se o caso não estivesse totalmente claro quanto à intenção ou não de causar dano, quando o homicida viesse à cidade de refúgio, então a congregação julgaria entre o homicida e o vingador de sangue, de acordo com as leis. Essas leis ou regras envolvem a questão de que se o caso era de assassinato, como visto nos versos de 16 a 21, ou se foi um homicídio culposo, como nos versos 22 e 23. O assassino estava seguro dentro da cidade de refúgio até que esse julgamento acontecesse. Então, se a pessoa fosse considerada culpada de homicídio, ela deveria ser entregue ao vingador do sangue, que a mataria. Porém, se não fosse considerado culpado, ele teria permissão para permanecer na cidade de refúgio sem medo da morte. Ele então deveria permanecer lá até a morte do sumo sacerdote, pois se fosse encontrado fora da cidade até que o sumo sacerdote morresse, o vingador de sangue teria permissão para matá-lo. Mas após a morte do sumo sacerdote, ele poderia voltar para sua própria casa e estaria a salvo de qualquer represália do vingador de sangue. Tudo isso enfatiza o cuidado de Deus pela vida da humanidade.
Mas aqui também há uma lição típica com respeito à culpa de Israel na morte do Senhor Jesus. Enquanto o Senhor estava na cruz, ele implorou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dá uma lida lá em Lucas, no capítulo 23, verso 34. Assim, Israel recebeu o benefício de qualquer dúvida que pudesse haver, não sendo considerado culpado de assassinato, mas de homicídio culposo. E por isso, por séculos, Israel teve permissão para permanecer em um refúgio e não será livre até o tempo tipificado pela morte do sumo sacerdote. Por serem excluídos de sua herança nesse interim, chegará o tempo em que eles, Israel, serão restaurados à sua herança. E esse tempo será quando o sacerdócio do Senhor, como agora é exercido no céu, chegará ao fim e ele virá, rei e sacerdote, em uma só pessoa, para trazer os tempos da restauração de que falam os profetas. Quando o Senhor Jesus deixar sua intercessão no céu a Deus como sumo sacerdote celestial, em sua segunda vinda com sua igreja para salvar Israel, isso terá o mesmo efeito da morte do sumo sacerdote. E que bênção será para Israel! Moisés também faz questão de registrar que essas exigências jurídicas seriam para Israel e para todas as suas gerações, em qualquer lugar onde habitassem. Nos versos 30 a 34, a lei sentenciava em todo o caso de homicídio que o assassino fosse julgado e morto, mediante o depoimento de no mínimo 2 testemunhas. Ninguém deveria morrer pelo depoimento de uma testemunha somente. Além disso, não seria aceito resgate pela vida de um assassino condenado à morte, pois ele deveria pagar com a sua própria vida. E também não seria aceito resgate por alguém que, tendo-se refugiado na cidade de refúgio, voltasse a habitar na sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote. O motivo foi deixado claro no texto. Os israelitas não deveriam profanar, ou seja, desrespeitar a santidade do Deus que habitava entre eles, porque o sangue derramado pela vítima profanaria a terra. E não há para a terra outra expiação pelo sangue derramado, senão a do sangue daquele que o derramou, ou seja, do assassino. A palavra traduzida do hebraico para nós como vingador de sangue é Goel, que é traduzido em outros textos como remidor ou redentor. Assim como Boaz o foi no livro de Ruth, e o Senhor Jesus o é para nós, o remidor, o redentor. Por isso Deus ordena aos israelitas que façam exatamente o que ele os ordenou, para não tornarem impura a terra onde habitavam, e no meio da qual ele, o Todo-Poderoso, habitava. Afinal, ele, Yahvé, o Senhor, habitava no meio dos filhos de Israel. Como podemos ver, a história resumida de Israel pode ser facilmente lida neste capítulo, em conexão com as cidades de refúgio. O sangue inocente derramado é o sangue de Cristo. A culpa de sangue está sobre a nação. Eles o fizeram por ignorância. E o Senhor, mesmo enquanto estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles estão, por causa dessa culpa de sangue, mantidos fora de sua herança. Mas ainda assim, eles tiveram sua cidade de refúgio e foram preservados até o momento em que serão libertados e retornarão à posse da terra. Será quando o sacerdócio de Cristo, agora exercido por ele na glória, terminar, e quando ele surgir como rei sacerdote.
No capítulo 36, era evidente que a herança dada pelo Senhor deveria permanecer com aqueles a quem foi dada. Isso trouxe segurança e conforto para as filhas de Zelofeade. Traz segurança e conforto também ao nosso coração quando consideramos que nossa herança em Cristo nunca poderia ser tirada de nós. Pertence a nós e nós pertencemos à herança. O mesmo se aplica a Israel com sua herança terrena, a terra prometida. E assim termina o livro do deserto, um livro maravilhoso, como qualquer outra porção da santa palavra de Deus. Que possamos nos lembrar do estudo desse livro, conforme declarado lá na introdução, que todas essas coisas lhes aconteceram por exemplo, e são escritos para a nossa admoestação, para quem é chegado o fim do mundo. Como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 11. Que possamos passar o tempo de nossa permanência aqui na terra com temor, percebendo nossa separação para Deus, o serviço sacerdotal e levita que pertence a nós, até que alcancemos nossa herança eterna. É assim, queridos, concluímos a exposição e o livro de Números. Que o Eterno os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.